Convido a todos e todas para abrirem o texto das Escrituras que está na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Capítulo 1, versos 12 a 15. Essa é uma carta pastoral. Paulo não está escrevendo à igreja, está escrevendo a um indivíduo, está escrevendo a Timóteo. Está dando orientações a Timóteo. Paulo, um ministro experiente do Evangelho, dando orientações a um ministro mais jovem, seu filho na fé e também companheiro de ministério. Paulo escreveu 13 cartas no Evangelho, no Novo Testamento. Dessas 13, 10... Paulo escreveu 13 cartas no Novo Testamento. Dessas 13, 3 são pastorais. 2 a Timóteo, 1ª e 2ª Timóteo, e uma a Tito. Então, ele não escreve à igreja, escreve a um indivíduo, mas as orientações dadas a Timóteo são importantes para nós. Vamos orar. Ó Deus, queremos te pedir que neste momento continues a falar conosco, agora através da meditação da tua palavra. Tu já tens falado através dos cânticos, das orações, os hinos. Agora te pedimos que, por meio do Teu Espírito, Tu ilumines a nossa mente e abras o nosso coração para recepcionarmos a Tua Palavra e colocarmos em prática no nosso dia a dia. Ajuda-me a ser fiel às Escrituras, é a oração que fazemos em nome de Cristo. Amém. Paulo, a própria carta diz isso, ele deixou a cidade de Éfeso. Ele saiu da cidade, mas deixou Timóteo para cuidar da igreja que ele havia fundado na sua 3ª viagem missionária. E agora, nesta carta, ele escreve algumas instruções sobre como se conduzir, especialmente porque Timóteo era um jovem. E ele lidaria com pessoas mais maduras na liderança da igreja. Ele poderia se sentir intimidado, ficar introvertido num contexto assim. Então, Paulo escreve a Timóteo para que ele não se sentisse inseguro, a despeito da sua juventude. Ele dá algumas instruções. Eu separei aqui algumas das principais instruções de Paulo a Timóteo, que ele deveria cuidar de uma maneira especial. No capítulo 1, Paulo disse a Timóteo: não permita falsos ensinos na igreja. Impeça, capítulo 1, verso 13 diz assim, e olha a dinâmica do que eu disse a vocês, ele saiu de Éfeso e deixou Timóteo para cuidar da igreja, é o que ele fala no verso 3, quando eu estava de viagem, rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, aquilo que eu lhes disse. E agora ele menciona, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. E ele continua falando qual era essa outra doutrina, uma falsa doutrina, ou falsas doutrinas. No capítulo 2, Paulo exorta o seu companheiro de ministério, jovem, no capítulo 2, verso 1, que ele orasse, que ele tivesse como prática de vida cristã a oração individual, e como pastor incentivasse também a igreja a oração comunitária. E ele diz lá no capítulo 2, verso 1, antes de tudo, pois, exorto, que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. No capítulo 3, Paulo ensina como os presbíteros e os diáconos, os oficiais da igreja, devem se conduzir. Timóteo treinasse os oficiais nesse sentido, que a igreja, quando elegesse esses oficiais,
tivessem as características que são apontadas por ele no capítulo 3. Não vai dar para a gente ler essas características, mas no capítulo 3, verso 2, ele diz assim a Timóteo: Timóteo, atenta para essas coisas, é necessário que o presbítero ou o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, e ele continua falando. No verso 8 ele diz assim: semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados ao vinho. Então, ele está dando instruções sobre como os oficiais da igreja devem se conduzir, devem agir. No capítulo 4, Paulo diz a Timóteo: cuide de sua vida diante de Deus. Ele diz no verso 12: torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente com o dom que há em ti. Timóteo, cuida da sua vida espiritual. Anda na presença de Deus. Seja referência para os irmãos e para as irmãs o que significa seguir Jesus Cristo. E não deixe de estudar, não deixe de meditar na palavra, de meditar na sã doutrina, porque é com ela que você vai ensinar os crentes na igreja. Capítulo 5, ele ensina a Timóteo sobre como lidar com as pessoas de todas as faixas etárias. Olha que interessante. Eu uso isso muito para mim. Diz assim: não repreendas ao homem idoso, exorta-o como a pai. Aos moços, exorta como a irmãos. As mulheres idosas, como a mães. As moças, como a irmãs, com toda a pureza. E o verso 3 ele diz: honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. Então, instruções importantes, simples, mas importantes, para lidarmos com as pessoas de todas as idades. No capítulo 6, para finalizar, Paulo dá uma instrução que é fundamental para a vida cristã. Ele diz assim no capítulo 6, verso 10, Timóteo, o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Alguns nesta cobiça se desviaram da fé e a si mesmos, se atormentaram com muitas dores. Então, cuidado, Timóteo. Não ame, não cobice o dinheiro. Confie em Deus, faça o seu ministério, Deus proverá. Então, várias instruções. Aparentemente, meus irmãos e minhas irmãs, simples, aparentemente, mas bem complexas de você colocar em prática. E isso para um pastor experiente. Imagine para um pastor jovem, como é o caso de Timóteo. Diante dessas atribuições do ministério pastoral, Timóteo poderia ficar desanimado. Ele poderia imaginar assim: eu não vou dar conta. É difícil, porque não depende de mim simplesmente, depende das pessoas cooperarem comigo. Não era uma tarefa fácil. E quando a gente pensa nisso, nós refletimos que o ministério que Deus nos dá, ministério é uma palavra que vem do grego diaconia, que significa serviço, significa trabalho. Então, cada um tem um ministério, tem um serviço, tem um trabalho, que se reveste de complexidades. E muitas vezes, diante do ministério que Deus nos dá, nós nos sentimos muito apequenados, imaginando: não vamos dar conta. Diante desses desafios da vida cristã que podem levar ao desânimo, eu percebo que o apóstolo Paulo, esse pastor experiente, cuidadoso em relação
a este jovem, cooperador também no ministério, mas seu filho na fé. O apóstolo Paulo, para mim, ele faz algo que na minha vida eu tenho me apropriado muito, que é básico, que nós não podemos deixar de viver estas realidades para conseguirmos seguir em frente e fazer o que está à nossa frente, com as nossas imperfeições, com muitas vezes os nossos pecados. Mas se não faltar aquilo que o apóstolo Paulo vai mencionar aqui no texto bíblico, nós conseguiremos seguir em frente. Olha o que ele diz, capítulo 1, verso 3 de 1 Timóteo, diz assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que noutro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia. Pois o fiz na ignorância, na incredulidade, transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Esta palavra do apóstolo Paulo, ela é muito importante, especialmente quando a nossa vida, ela possui projetos, planos que são desafiadores. Aquilo que é contido nesses 3 versículos, nós não podemos abandonar. E o que Paulo enfatiza nestes 3 versículos? São 3 atitudes importantes. São elas: ter consciência de 2 coisas, da misericórdia de Deus e da graça de Deus. E fruto dessa consciência é nós termos a motivação na vida da gratidão. Então, 3 palavras que são muito importantes nessa passagem: misericórdia e graça e gratidão. Então vamos aprofundar um pouquinho mais aquilo que o apóstolo Paulo está, trazendo para este jovem pastor, para que ele se sinta encorajado, incentivado a cumprir a sua carreira, a cumprir o seu ministério, sem desanimar, apesar das suas imperfeições, apesar das ambiguidades que muitas vezes está presente em nosso coração, apesar das confusões que às vezes há em nossa mente, né? Seguir em frente, porque isso não pode faltar. Primeiro aspecto é a consciência da misericórdia divina. No verso 13, o apóstolo Paulo diz assim: eu era blasfemo, perseguidor e insolente. Antes da conversão a Cristo, eu era blasfemo, eu era caluniador, eu era mentiroso, eu era perseguidor, eu maltratava, eu mandava prender, eu perseguia, e eu era insolente, eu era soberbo, eu achava que aquelas pessoas, seguidoras de Cristo, eram inferiores a mim, eu não as respeitava. Em palavras simples, o apóstolo Paulo mentia, perseguia e desprezava os cristãos. A Bíblia relata alguns exemplos do apóstolo Paulo sendo blasfemador, perseguidor e insolente. Quando Estevão foi colocado diante da liderança dos judeus, a liderança da sinagoga, e ele começou a dar o seu testemunho de Cristo, porque eles estavam questionando a fé
de Estevão em Jesus Cristo, ele começou a dar o seu testemunho e ele começou a citar várias passagens do Antigo Testamento que eram aplicadas a Jesus Cristo e finalmente, no final do seu testemunho, ele diz assim: olha, esse Jesus que vocês traíram, que vocês são assassinos. Quando ele disse essas palavras, aqueles homens presentes na audiência tomaram as pedras, tiraram Estevão para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. E o texto bíblico diz que o apóstolo Paulo, ainda jovem, ele guardava as roupas das pessoas que apedrejavam Estevão e consentia em tudo o que estava sendo feito. Isso em Atos capítulo 7. Uma outra passagem em Atos capítulo 9, é dito que Paulo pediu mandados dos líderes das sinagogas. Mandados são ordens religiosas, né, que naquela época funcionavam também como uma espécie de ordem judicial. Ele pediu esses mandados, ordens, para prender os cristãos. E a palavra de Deus diz lá em Atos capítulo 9, versos 1 e 2, que ele respirava ameaças e morte contra os discípulos de Jesus. Este era o apóstolo Paulo antes da sua conversão. Ele foi cruel e perverso. Ele fez o que desejava o seu coração. Mas olhando para trás, o texto diz, né? Ele menciona que quando ele fez essas coisas, ele fez na sua ignorância e incredulidade. Verso 13. Ele fez na sua ignorância e incredulidade. E é interessante, porque o apóstolo Paulo era um fariseu. O que era um fariseu? Um segmento dentro do judaísmo. E o fariseu, ele conhecia o Antigo Testamento. Ele conhecia, ele era conhecedor, mas ele não tinha a luz de Deus, não tinha a luz do Espírito Santo para compreender que aquelas realidades do Antigo Testamento apontavam para Jesus Cristo, conforme a palavra dos profetas. Por isso Paulo, ele reconhecia que ele era merecedor de uma retribuição punitiva da parte de Deus em relação a tudo o que ele havia feito. Mas, no entanto, ao invés de Deus se vingar, ao invés de Deus dar o revide, desforrar em Paulo tudo aquilo que ele havia feito contra o seu filho e contra a igreja de Jesus, seu filho, Deus agiu com misericórdia. Deus não tratou Paulo segundo os seus pecados. Deus não tratou Paulo segundo as suas ofensas. Isso é a misericórdia. Deus não nos trata segundo as nossas ofensas. É por isso que Jeremias, escrevendo em Lamentações, ele diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se manhã após manhã. Deus não dá o que nós merecemos pelos nossos pecados, porque Ele é misericordioso. Paulo foi alcançado pela misericórdia de Deus, e ele tinha consciência disso. Você tem consciência da misericórdia de Deus na sua vida? De que as suas ofensas foram perdoadas em Jesus Cristo? Você já se apropriou dessa realidade? Timóteo, a tarefa é árdua, mas há necessidade que você tenha consciência da misericórdia de Deus na sua vida. Mas não só consciência da misericórdia de Deus, mas também da sua graça. Um teólogo já disse, nós não sabemos quem foi exatamente esse teólogo, essa frase foi usada por vários teólogos. Ele diz assim, que a graça e a misericórdia são duas faces da mesma moeda.
A graça de Deus e a sua misericórdia são duas faces da mesma moeda. Se na misericórdia Deus não dá o que nós merecemos, na graça Deus dá o que nós não merecemos. E o texto diz aqui, a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Olha o verso 14. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Olha, eu era blasfemo, eu era perseguidor, eu era insolente, mas Deus foi misericordioso comigo. Mas não somente misericordioso, Ele foi gracioso, porque Ele me deu algo. O que Ele me deu? A fé e o amor em Jesus Cristo. E o texto diz que isso é algo transbordante. O texto fala, transbordou a graça de nosso Senhor. Deus não derrama as suas bênçãos de modo escasso, de modo diminuto. Deus não derrama as suas bênçãos de uma maneira pequena. Não. Ele é transbordante. Ele extravasa. Deus não é econômico quando derrama as suas bênçãos. Porque a própria palavra diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Paulo ele diz aqui no verso 15, olha, Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, eu sou o principal. Por que ele fala que ele é o principal? Porque ele tinha consciência de que havia sido perseguidor, alguém que maltratava os cristãos, uma pessoa soberba, mas a despeito dos seus atos covardes, desonrosos, vergonhosos contra Jesus e a sua igreja, Deus não o visitou com punição, derramou bênçãos sem medidas, abundantes, bênçãos ligadas à fé e o amor em Jesus Cristo. Isso é muito significante, meus irmãos e minhas irmãs. Por quê? Porque revela que ainda que alguém tenha cometido coisas perversas, ações perversas, e a sua consciência o tenha acusado desses atos horríveis, a graça no amor e na fé em Jesus Cristo para restaurá-lo, para restaurá-la. Foi isso que aconteceu com Paulo. Veja que mudança tremenda. De pedra virou vidraça. Perseguidor, blasfemador, insolente, atacava os cristãos e agora se torna vítima das blasfêmias. Agora ele é maltratado. Ele é o perseguido. Ele é preso. Agora ele é humilde, não é mais soberbo. Que mudança! Que mudança! É isso que Jesus Cristo faz na vida das pessoas. Há muitos exemplos nas Escrituras acerca desta restauração da graça em Jesus Cristo. Mas uma delas me chama muito a atenção. É aquilo que aconteceu com Manassés. Manassés era um rei. Ele praticou várias perversidades, mas uma me comove bastante, porque o texto bíblico diz que ele sacrificou seus filhos em função da feitiçaria que ele acreditava. Mas a Bíblia diz que ele se humilhou diante de Deus, ele se arrependeu desses atos horríveis. Então veja, eu coloquei um exemplo de uma pessoa que, no nosso contexto, se alguém faz isso, nós achamos isso algo absurdo. Manassés fez isso, mas ele se arrependeu. Diz o texto lá em segundo livro de Crônicas, ele angustiado, suplicou deveras ao Senhor, muito se humilhou perante Deus,
fez oração e Deus se tornou favorável para com ele, atendeu a sua súplica, reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Meus irmãos, a graça e a misericórdia de Deus, elas são extraordinárias, elas transformam a vida do homem. Nós, para realizarmos o nosso ministério, a tarefa, o nosso trabalho, há necessidade da consciência e da graça de Deus. E como reagir diante da graça e da misericórdia divinas? A reação não pode ser outra, a motivação não pode ser outra, a não ser a gratidão. E é isso que Paulo faz aqui no verso 12. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Eu queria que você fizesse esse exercício que eu vou propor, colocar Jesus Cristo, nosso Senhor, no começo da frase, né? Depois a palavra grato. Diz assim: sou grato a Jesus Cristo, nosso Senhor. Pelo quê? Porque Ele me fortaleceu, porque Ele me considerou fiel e me designou para o ministério. Paulo, por meio desse versículo, ele está sintetizando como a graça e a misericórdia de Deus operam. Jesus Cristo me fortaleceu. Jesus Cristo me considerou fiel. Eu vou mostrar que essa tradução não é a melhor. E Jesus Cristo me designou para o ministério. Primeiro, Jesus Cristo me fortaleceu. A palavra grega aqui para fortalecer é a palavra dínamo. Vocês lembram do dínamo dos carros antigos? Quem teve um carro antigo com dínamo? Atualmente, os carros a combustão não tem mais essa peça, o dínamo, tem o alternador. E eu não sei como é que funciona isso nos carros elétricos, se mantém essa peça. Mas o dínamo daqueles carros antigos de motor a combustão, ele transformava a energia do motor em energia elétrica. E dessa maneira a bateria era carregada, os faróis do carro eram acesos, poderiam ser acesos, o painel acendia, por causa do dínamo. E o texto diz: Cristo me fortaleceu. Cristo, meu Senhor, nosso Senhor, me fortaleceu. Isso é o que Jesus faz através do seu Espírito. Ele nos dinamiza, Ele nos dá uma força interior, Ele atua em nós, Ele move o nosso coração, não somente para crer nele, mas para perseverar nesta fé. Jesus me fortalece. E o texto diz: Jesus o considerou fiel. Aqui eu acho que a tradução foi um pouco infeliz, porque o verbo grego, dependendo do contexto, ele tem mais de uma tradução. É o verbo grego regeomai. Ele pode ser traduzido pelo verbo considerar, mas pode ser traduzido também pelo verbo persuadir. O tradutor fez a opção por considerar. Sou grato a Cristo, nosso Senhor, que me fortaleceu e que me considerou fiel. Eu acho que a melhor tradução, à luz do contexto, é que Jesus me persuadiu a ser fiel. Jesus me persuadiu a fé. Em outras palavras, Jesus me conduziu à fé. Essa tradução está bem alinhada com Efésios 2:8, que diz que a nossa fé é dom de Deus, é algo que Deus nos dá como presente. Jesus nos persuade a fé.
Ele nos energiza, nos dinamiza pelo seu Espírito e nos dá fé para crermos nele. E o texto diz também que o designou para o ministério. Essas palavras são uma síntese, repito, da misericórdia e da graça de Deus operando na vida de Paulo. Jesus Cristo o designou para o ministério. Diz o verso 12: sou grato a Cristo Jesus nosso Senhor, que me fortaleceu, me considerou fiel, ou me persuadiu a fé, ou me persuadiu a fidelidade, me conduzindo à fé, designando-me para o ministério. Antes, blasfemador, perseguidor e insolente. Agora, um ministro da palavra de Cristo, um ministro do Evangelho. Como não ser grato? Como não ser grato? Lá em Efésios, Paulo relata essa sua gratidão por ser ministro de Cristo em muitas oportunidades. Ele diz lá em Efésios 3:8, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Deus. Em várias oportunidades, Paulo relata a sua gratidão. Quando há consciência da misericórdia e da graça, o que prevalece no nosso coração é a gratidão. Não é? Nós ressignificamos a nossa vida espiritual. Antes, o que prevalecia era o peso, a culpa, e agora o que prevalece é o perdão, é a graça, é a misericórdia, é a gratidão. Essa gratidão é o que deve ser a força motriz da nossa fé e das nossas ações de fé. Em outras palavras, Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, você fará um bom trabalho se essas coisas não faltarem na sua vida. Consciência da misericórdia, consciência da graça, gratidão. Nós somos pessoas pecadoras, imperfeitas, nós sabemos, mas em Jesus Cristo, isso foi ressignificado na nossa vida. E nós seguiremos em frente, realizando o nosso ministério, o nosso trabalho, se formos movidos pela gratidão a Deus e se formos movidos por Jesus Cristo, por esta força interior do seu Espírito, que nos conduz à fé e também nos dá o trabalho para realizarmos para a sua glória. As pessoas que deixam um legado são pessoas imperfeitas. Às vezes a gente lê uma biografia, né, e a gente fica impressionado com a vida daquela pessoa. Mas são pessoas, as biografias, aquelas especialmente exitosas, são pessoas imperfeitas. São pessoas imperfeitas, mas que realizaram o seu ministério. Por que elas realizaram um ministério? Porque elas tinham uma lista de instruções e elas seguiam literalmente aquelas instruções, aquelas orientações sem falhar? Não. Porque elas tinham consciência da graça e da misericórdia de Deus na vida delas. E eram pessoas gratas. Quando eu leio algumas biografias, eu fico impactado, né? Mas aquelas biografias mais honestas falam dos pecados das pessoas também, né? E 3 biografias que eu tenho algum conhecimento de Agostinho, bispo de Hipona, século IV, século V. Ele deixou um legado literário tremendo. Mas quem estuda a vida deste homem sabe da sua luta contra a sexualidade impura. Ele tinha um passado de sexualidade, de sexo impuro, que após a conversão de Cristo,
Ele tinha que trabalhar isso, lidar com essas questões. E não era fácil para ele. E ele, na biografia que ele escreve, ele é sincero. Mas isso não deixou de ele realizar a obra de Deus. Nós temos várias lutas. Martinho Lutero, grande reformador, não é? Aquele que fixou as 95 teses na igreja de Wittenberg, que é o marco considerado marco histórico do início da reforma. É claro que as coisas não são assim, né? Historicamente as coisas não são assim, mas é considerado um marco, essa fixação das 95 teses contra a igreja cristã da época, que ele não consentia mais. Diz o testemunho acerca de Lutero, que ele era um homem duro no falar, um temperamento violento. E às vezes, eu fiquei chocado, né, com essa... Ele era blasfemo, aliás, ele utilizava palavras obscenas. Estou procurando aqui o livro, só um momento. Eu separei aqui o registro da boca do próprio Martinho Lutero, sobre essa acusação que faziam dele, né? Diz lá: confesso que sou mais veemente do que deveria ser. Preciso enfrentar homens que blasfemam contra a verdade do Evangelho. Eu lido com lobos humanos, com aqueles que me condenam às escondidas e que emitem as mais atrozes calúnias, não somente contra a minha pessoa, como também contra a palavra de Deus. Aí ele diz assim, querendo justificar, né, a sua maneira agressiva muitas vezes de ser, ele diz assim: até mesmo o espírito mais fleumático, em tais circunstâncias, seria levado a falar raios e trovões. Ainda mais eu, um colérico, por natureza e com temperamento que tende a exceder facilmente os limites da moderação. Então, Lutero está reconhecendo, olha, muitas vezes ele era duro, né? Às vezes nós erramos, né? E quando nós estamos em Cristo, a coisa mais libertadora que há é poder reconhecer o nosso erro. Eu acho que até isso aproxima a gente das pessoas. Às vezes eu falo umas bobagens para a Kelsey, você está falando isso, está errado, está errado, está errado. Aí vem aquela consciência, realmente. E eu falo, perdão, Kelsey, não devia ter falado o que eu falei. Né? João Calvino, ele é importante para a tradição da fé reformada, teólogo importante na tradição da fé reformada. E ele participou de um processo penal, esse processo penal contra um médico, advogado, e pastor também, né, chamado Miguel Serveto, teólogo, Miguel Serveto. Isso resultou na morte desse médico na fogueira. Muitos consideram esse episódio uma nódoa na sua biografia. Os homens de Deus, eles são homens imperfeitos. Nós lemos nas Escrituras as instruções para as nossas vidas. E eu tenho certeza, meus irmãos, que nós conseguiremos seguir em frente e realizar o ministério, irmãos e irmãs, o ministério que Deus nos deu, não porque nós vamos conseguir obedecer literalmente todas as instruções que há na palavra, mas se nós entendermos, compreendermos a misericórdia e a graça divinas e formos pessoas gratas, Deus vai nos conduzir. Você vai deixar um legado para a sua família, para a sua igreja, quem sabe até para a sociedade. Que Deus nos abençoe,
que Ele nos dê consciência da graça e misericórdia de Deus e nos ajude a sermos pessoas gratas.